É possível vencer o pecado? E se é possível, como vencer o pecado? Muita gente tem essa dúvida, né? Principalmente eu vejo os jovens, os adolescentes que chegam hoje na igreja, eles falam, não tem como viver sem pecar. O mundo hoje está muito acessível o pecado, mas tem um caminho, tem uma maneira. Nós vamos falar sobre esse tema hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! O programa Sem Limites pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você está aí pelo YouTube? Já se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, clica aí no joinha, se inscreve, manda o seu comentário também e compartilha esse vídeo com todo mundo, tá bom? Nos ajuda aí a crescer cada vez mais o nosso canal e alcançar cada vez mais pessoas. Está aqui já do meu lado para falar desse tema a Bispa Camille, pastora Ana Paula e terapeuta também. Essa pergunta é uma pergunta que muita gente se faz, né? Como vencer o pecado? João, quando viu Jesus a primeira vez, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse tirar o pecado do mundo é porque ele morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados, ou é porque realmente ele consegue nos libertar do pecado? Ele consegue fazer com que o pecado não tenha mais domínio sobre a nossa vida. Eu acho que antes da gente ter essa reflexão, a gente podia trazer, assim, talvez na pauta, o que é o pecado? Joia, boa pergunta. O que é o pecado? Vou ensinar quando estiver ensinando para as crianças no Kids. Pecado é tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que desagrada a Deus. Que bonitinha. Entendeu? Tudo que você pensa, que você fala, que você faz, que desagrada ao Senhor. Grosseiramente falando, é isso, gente. Mas porque para quem não conhece a Deus, é muito difícil entender o que agrada e o que desagrada a Deus. Então, mas quando a pessoa não conhece Deus, que diferença que faz ela saber, né, o que é pecado e o que não é pecado? Mas ela está entrando na igreja agora e quer aprender. Mas se a pessoa está entrando na igreja, ela está vivendo uma outra vida, realidade. Eu já acho que não, viu, Ana? Acho que o ser humano eles têm a noção do que é certo e do que é errado. Do certo e errado. Mas na igreja, todo mundo tem essa noção. É o pecado. Todo mundo sabe que aquilo ali que ele está fazendo não é uma coisa boa ou é uma coisa boa. Por exemplo, adultério. Não precisa estar na igreja. Eu não conhecia Deus, eu não ia para a igreja, nada, e eu sabia as coisas que eu estava fazendo de errado quando eu era criança. Será que então tem a ver com as bases familiares? Com aquilo com a base que a família trouxe, né? Por exemplo, o senhor teve ali a mãe já desde o início com princípios cristãos, né? Então, por mais que não fosse crente, tinha os princípios cristãos, que é o princípio daquilo que é certo e errado. Porque tem muita gente que não tem base de certo e errado. A Bíblia fala que o pecado é tudo aquilo que eu cobiço, que me atrai. Entendeu? Mas assim, vamos tirar da Bíblia. Falando assim, se a gente falar do mundo, quando a pessoa não é convertida, como o Cristiano falou, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, né? Então, como eu falei esse exemplo, né? Ninguém precisa saber que adultério é pecado, sendo que o adultério é uma coisa errada. É que a gente está pegando os extremos. Agora, se a gente falar, por exemplo, ouvir uma música secular e não, sabe assim, coisas que estão na pauta sobre ser pecado ou não, que as pessoas estão trazendo, né? Então, tem muita divergência de igrejas, né? De dogmas, assim. O que é, de fato, agrada a Deus, não agrada? Talvez, será que um bom medidor não seria sobre... Esse caminho aí é o grande erro que eu acho que as pessoas cometem. Porque, às vezes, uma mesma coisa é pecado ou não, depende de quem está praticando, da forma que está sendo feita. Então, será Porque a gente precisa entender os princípios. Vamos pegar um pecado que a Bíblia fala, que é a glutonaria, que é um pecado que ninguém fala. É o contrário, né? Fala que o crente come demais, que a gente come muito. Ixi, meu Deus. O crente não bebe, mas come demais, né? E é pecado pela Bíblia. Faz parte das obras da carne lá em Gálatas 5. Então, mas comer não é pecado. Comer não é pecado. São os excessos, né? Exatamente. São os excessos, né? Até que ponto aquilo ali está se tornando um excesso, aquilo ali está fazendo mal para você.
Porque tudo que Deus colocou como pecado, não é porque Deus quis pôr um monte de regra e deixar a gente limitado ali. Não, Deus está mostrando que aquilo ali vai nos fazer mal. Então, tudo que nos faz mal se torna um pecado, é um pecado. Será que a gente pode falar que pecado seria tudo que sobrecarrega o cenário que Deus criou para ser? Tanto no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito? Do alvo. O pecado é que te tira do foco. Qual que é o seu foco hoje? Se você desvia daquilo ali, você está errando, está pecando, porque você sabe que você está fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Então é o que te deixa longe de Deus, digamos assim. Te desvia. Porque você tem um alvo, né? Quando você perde o foco, aí já era. Entendeu? Por exemplo, quero malhar. Vou malhar, vou fazer dieta. Você tem uma dieta para seguir. Vou comer só uma pamonhazinha igual nós comemos ali agora, entendeu? Na hora do lanche. Pamonha, gente, que delícia, né? Pamonha. Já saí do foco. Já desviei do meu propósito. Mas você não pecou, ué. Eu tô querendo dizer o seguinte. Não vamos, como dizer, analisar como você está falando. Existem coisas e coisas, tá, gente? É que quando você erra o alvo, no ponto de vista bíblico, né? Sim. No ponto de vista daquilo pelo qual Deus te criou. Não, porque o povo todo vai falar, nossa, Deus falou que não pode comer. Sai da pode comer pamonha, não, pecado. Gente, pode, mas agora aquilo que eu falei, né? Não pode cometer o excesso e nem sair muito do seu propósito, não já era. Aí você desviou do foco e perdeu. Mas qual que vocês acham que é o grande erro dessas pessoas que acham que o pecado é impossível de ser vencido? Eu acho que talvez essa declaração seja decorrente de uma frustração. A pessoa tentou com a regra, tentou com, tá bom, prometo, não consigo mais e não consegue. Então ela conclui que não tem jeito. E talvez é porque a gente tenta muito alimentar a regra enquanto a gente devia estar alimentando a raiz, né? Se eu busco a Deus, automaticamente eu deixo de ver graça no pecado. Mas se eu só busco deixar de pecar, a falta do pecado não está sendo preenchida por outra coisa. Então, eu vou ficar com um vazio ainda maior do que existia. Então, se eu busco ao Senhor, o Senhor vai me preencher de uma maneira que vai chegar um momento, vai sair de dentro do copo aquilo ali. Aquele pecado, aquela sujeira. E a água vai estar limpa, eu vou parar de desejar o errado. Agora, muitas vezes a gente quer buscar deixar de pecar só colocando a regra. Não, então não vou mais pecar porque não pode. Não funciona assim. Se a gente funcionasse só no consciente, ia ser ótimo, né? Vou dar uma ordem para o meu consciente funcionar assim. E a gente não é consciente, a gente é inconsciente e subconsciente também. Vencer o pecado, pode falar. Não, acho que são um conjunto de fatores. Além disso que a Ana falou, também você tem que ter uma pessoa que você possa se abrir e falar da sua dificuldade. Tem que ter uma pessoa confessar o pecado, confessar né? o pecado. Não só confessar para Deus, mas quando você fala com alguém, isso te ajuda. Que seja de preferência um líder, um pastor da igreja, que vai orar com você. Não vai espalhar isso, né? Vai te cobrir em oração. Segundo, como você falou, ter uma conexão com Deus. Ler a Bíblia, orar, jejuar, entendeu? Porque quando você fortalece o seu espírito e enfraquece a sua carne, você fica mais forte. Entendeu? E outra coisa, como a própria palavra de Deus diz, fugir de toda aparência do mal, nem do mal em si. José não saiu correndo lá quando a mulher quis agarrar ele? Ele não pecou. Ele podia ter ficado lá, dado uns beijos na mulher, entendeu? Mas não, ele preferiu o quê? A santidade. Ele fugiu, ele saiu correndo. Então, ou seja, são um conjunto de fatores que vão fazer com que eu me aproxime mais de Deus e me afaste mais do pecado. Porque tentar, o diabo sempre vai tentar. Essa é a função dele. Ele é persistente. Até que, né, que ele encontre uma brecha e faça com que a gente caia. Mas, como eu falei, se a gente tiver, né, fazer isso que você falou, ter essas suas atitudes de confessar, de falar com alguém, de buscar verdadeiramente Deus e ter um desejo no coração de realmente querer abandonar essa prática, é possível. Não é possível. É isso mesmo. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet? Pode soltar, por favor. Qual a única maneira que eu tenho de reverter as consequências do pecado, as maldições que o pecado trouxe? A única maneira que eu tenho de reverter isso pela Bíblia é através da redenção. Com o sangue de Cristo morrendo na cruz do Calvário, eu consigo a salvação e a esperança da vida eterna, onde essas situações não existirão mais. E até que a vida eterna se torne uma realidade, eu tenho que entender que Deus transformou essas consequências ruins em coisas boas. Por exemplo, no suor do seu rosto comerá o seu pão. Realmente cansativo trabalhar, mas não é muito melhor ser ativo do que estar desempregado em casa sem fazer nada? Sob dores você dará a luz. Eu não posso falar isso porque eu não fui mãe, mas pergunta se elas estão arrependidas, né? Pelo menos a maior parte que eu conheço não. Terceiro, vocês não morrerão. A morte que eu tiver aqui será apenas provisória, porque eu vou ressuscitar e ter a vida eterna. Então Jesus me garante não apenas o cancelamento absoluto dessas coisas na eternidade, com uma nova perspectiva sobre elas no presente tempo. É isso que a Bíblia promete. Então, se alguém me perguntar como é possível vencer o pecado,
A minha resposta seria, naturalmente ninguém consegue. Na força humana, então, pode ter várias tentativas, várias formas, vários caminhos pela força humana, né? Eu vou me policiar, eu vou ser disciplinado. Não, vai chegar uma hora que sua carne vai falar mais alto, você não vai conseguir, né? Eu vou fazer parte de um grupo de apoio, vou conversar com pessoa. Naturalmente, é muito difícil você vencer o pecado. Então, a gente precisa entender que a gente vence o pecado de uma forma sobrenatural. E uma das promessas de Jesus para nós é que ele deixaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele tem o poder de nos ajudar nisso. Por quê? Porque quando eu fortaleço o meu espírito, através do Espírito Santo habitando em mim, o meu espírito consegue vencer a carne. Então é um caminho duplo, né? Eu preciso fortalecer o espírito e cada vez mais enfraquecer a carne. A Camille falou do jejum, que é uma forma de enfraquecer a carne. Ela falou de eu fugir da aparência do mal. Então, se eu tenho problemas com pornografia, por exemplo, eu não vou ficar à noite lá no celular ou no notebook. Não, eu vou evitar situações que me levem para aquele pecado, né? Quem já se envolveu com droga, eu não vou ficar andando com quem usa droga, né? Se um casal de namorados caiu no pecado, eu não vou ficar sozinho em casa com minha namorada. Então, eu preciso fugir da aparência do mal. Tem todas essas coisas que você faz para enfraquecer a carne. Mas elas não são suficientes se você não foi liberto do pecado. Se Jesus não te dá essa força para que você possa, o pecado não possa mais ter domínio sobre a sua vida, mas você pode escolher entre pecar ou não pecar. Você tem essa força, né? Até eu vi esses dias uma explicação que eu achei muito interessante, porque a gente ouve muito falar do calvinismo, né? Que o calvinismo não acredita no livre-arbítrio, ele acredita na predestinação. E eu ouvi uma explicação que é a seguinte: se você quiser viver sem pecar, você consegue? Então você não tem livre-arbítrio. Você não pode fazer essa escolha, você não vai conseguir. Eles enxergam a ausência do livre-arbítrio nessa ótica, né? Mas Deus deu pra gente, tanto é que ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso, mas será que é certo? Qual que é a minha escolha? Você falou outra coisa, Camila, eu tô falando, você pode escolher viver sem pecar? Não pode, você não consegue. Não, eu quero viver sem pecar, mas às vezes o pecado é um acidente na nossa vida. Então você não consegue. A natureza. Né? Então você não tem livre-arbítrio, porque o pecado, o Paulo fala isso, o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço, por causa do pecado que habita em mim, né? Então, aqui tem um outro ponto que é importante também a gente explicar. O fato de eu vencer o pecado significa o quê? Que eu nunca mais vou pecar? Não. Eu vou viver a maior parte do tempo sem pecar, eu vou viver a maior parte do tempo em santidade, me alimentando de Deus, mas, infelizmente, vai acontecer, como a Camille falou, aconteceu um acidente, pequei, e aí? Aí entra o texto lá de João, né? Filhinhos, não pequeis, todavia se pecares, tereis advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, e Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos limpar de toda impureza. Então, o pecado era uma constante na minha vida. Todo dia eu estou ali pecando. Conheci Jesus. Jesus me libertou do pecado. Eu começo a alimentar o meu espírito e enfraquecer a minha carne. A carne não tem mais domínio. Eu fui liberto do pecado. Mas pode acontecer um acidente. Eu caí, eu pequei, eu errei. Quando eu caio, eu peco, o diabo vira o acusador, né? Ele quer falar que eu não mereço estar na presença de Deus, o que adianta eu estar na igreja, né? Não está valendo a pena. Mas eu falo, não, peraí, eu tenho Jesus que é o meu advogado. Se eu confessar o meu pecado, se eu lavar as minhas vestes no sangue de Jesus, Ele vai me perdoar e eu vou continuar caminhando em santidade, né? Por isso que a Bíblia fala, lá em Apocalipse, né? Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, também Salomão fala aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, né? A Bíblia tem vários versículos que fala sobre isso. Então, a diferença do santo pro que anda no pecado é exatamente essa, né? Eu vivo em santidade, eu vivo na presença de Deus, e quando eu peco, eu falho.
não é uma constante, foi um acidente. E eu vou lá, peço perdão com arrependimento no coração, e Deus me purifica, eu continuo de novo naquela caminhada na presença de Deus e lutando contra o pecado, né? Eu tive uma líder no início da minha vida na igreja, assim, que foi muito interessante que ela me falou, mudou a minha maneira de ver o pecado. Ela disse, Ana, o pecado não é o que você faz quando você erra, de fato. O pecado é o que você faz depois que você erra. Então, tudo bem, se você tem problema com drogas, você usou drogas, o que você fez? Independente. O pecado é se você vai se arrepender, procurar ajuda, confessar depois disso, ou se você vai esconder e falar, não, Deus já me perdoou, tá tudo bem. Porque isso que a bispa falou sobre confessar para o outro é o que mais ajuda na ferramenta de mudança de vida. Às vezes você deixa de fazer a coisa errada que você fala, vou ter que contar para fulano vai se decepcionar comigo, como vai ser? E isso tem uma força muito grande no nosso emocional. Eu acredito que a maneira que Deus fez para funcionar as nossas emoções foi perfeita. Então, e a Bíblia fala que a gente precisa, que se a gente orar, Deus perdoa os nossos pecados, mas só quando a gente confessa é que a gente é curado. Isso liberta quando a gente pensa de pecado, né? Às vezes você fala, nossa, eu tô com esse pecado, eu não consigo me libertar disso. Você tá orando em segredo, Deus tá te perdoando, mas você segue Ana, doente. E isso que você falou da gente confessar, quando a gente não confessa, a gente fica guardando aquilo ali, isso acaba trazendo transtornos para nossas vidas, né? Para nossa vida emocional, né? A gente começa a ter crise de ansiedade, culpa, tem pessoas que entram em depressão porque caem no pecado. E você lembra que antigamente, né, a igreja católica, ela tinha um confessionário dentro da igreja, que a pessoa chegava lá, sentava com o padre, e ela confessava os pecados dela, você lembra? E aí o padre falava, né, vai rezar tanto Maria, Pai Nosso, enfim, dava né? punição, né? Enfim, mas assim, a pessoa colocava para fora aquilo ali. Hoje, não sei se isso continua tendo, acho que isso não existe mais, né? Não sei, viu, gente? Estou falando aqui generalizadamente. Mas, enfim, é importante você falar realmente, você abrir, você expor seu coração. Porque enquanto você não confessa, enquanto você fica guardando aquilo ali, você está traindo maldição para a sua vida e até para aquelas pessoas que estão ao seu redor, que estão com você, que convivem com você, né? Seja no ministério dentro da igreja, né? Por exemplo, o ministério de louvor. Não pode ter pecado dentro do ministério de louvor, pelo amor de Deus, né, gente? É a primeira porta, assim, né? A primeira equipe que é visada é o quê? É a equipe de louvor. Por quê? Porque Satanás era um adorador, entendeu? Então, né, você que é do louvor, tenha muito cuidado com a sua vida, seja santo, né, no seu ministério, tome muito cuidado com isso, né, com aquilo que você vê, com o que você fala, que você assiste, né, com coisas que você faz, né, na casa, na família, né, os cônjuges, né, cuidado com mensagens, né, do WhatsApp, dos amigos do trabalho, das amigas, secretárias, enfim. As exceções, né, bispo? Às vezes um elogio, uma coisinha que amaciou seu ego ali. Hoje tá inofensivo, você não fez nada demais mesmo, mas amanhã, o que pode virar, né? Aquela foto de biquíni que você tá vendo ali. Agora, olha que interessante, né? Um pecado na Bíblia que fica muito evidente é o pecado de Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? E ele comete aquele pecado que é muito forte, porque ele adultera com Betseba, manda pôr Urias na frente da batalha, que era o esposo de Betseba, para que ele morresse. E Davi vai confessar o pecado para o profeta, que era Natã. Aí lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 13, a Bíblia fala assim, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Olha que coisa, pequei contra o Senhor, né? Deus confiou em mim, Deus né, me escolheu, Deus me chamou e eu pequei contra o Senhor. Mas olha a resposta, disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Que coisa, né? Davi, ele vai confessar o pecado, só o fato dele estar indo confessar o pecado mostra que ele estava arrependido, mostra que ele percebeu o erro que ele cometeu. E aí, Natã, na mesma hora, fala, também Deus te perdoou o seu pecado. Né? Então, Davi não deixou de ser punido, vamos falar assim, ele teve as consequências do erro dele. Todo né? pecado tem a consequência. Exatamente. Mas Davi faz parte da linhagem de Jesus. Jesus é chamado de filho de Davi, né? A Bíblia fala da chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Por amor a Davi, Deus fez tantas coisas por amor a Davi. Davi não perdeu a comunhão dele com Deus, o chamado, a importância dele como homem de Deus. Mas por que ele não perdeu? Porque apesar dele ter pecado e cometido uma atrocidade tão grande, ele se arrependeu, ele confessou. E ele teve genuinamente, né, Cristiano? Exatamente. E ele teve o pecado dele perdoado, né? Ele fala, enquanto calei
os meus pecados, os meus ossos envelheceram por causa dos meus constantes gemidos, né? Mas quando ele confessou, ele recebeu o perdão e o alívio, né? Acho que essa era a maior característica dele, né? Ser rápido para se arrepender. Porque tem muita gente hoje que não se arrepende, tem remorso. Remorso chora, é arrependimento, né? Ai, chora, eu errei. Mas daqui a pouco passa um tempo, vai cometer a mesma coisa. Então você não se arrependeu. Tem aqui, ó, esse texto é de Tiago 5,16, né? Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, quando você procura o seu líder e confessa seu pecado, não só ele vai te dar conselhos práticos de como seu líder, seu pastor, né, alguém da sua igreja, não só vai te dar conselhos práticos de como vencer isso, mas também vai orar por você, né? Com imposição de mãos, pela libertação. A gente precisa buscar a libertação. Se a gente fosse falar assim, tem muitos pecados que têm origem familiar. Tem uma herança familiar que está ali, e aí você vai ver, você tem uma dificuldade, por exemplo, na área sexual. Você vai ver seus pais também tiveram, seus avós, seus bisavós, tem famílias marcadas pelo divórcio, pela quebra de aliança, pela mentira, pelo vício. Então isso precisa ser quebrado, e isso vai ser quebrado através da confissão. Quando você confessa, alguém que é mais maduro na fé que você vai investigar essa raiz, vai tratar essa raiz, vai orar para que Deus traga o óleo e consiga de uma forma, falando da parte espiritual, né? Libertar você desse mal. Porque a gente, às vezes, é muito inocente por pecado. Eu tô pecando, já pedi perdão, tá tudo bem, eu tô lendo a Bíblia, já entendi. Mas não é entender, a gente precisa de libertação. Existe algo prendendo você nesse pecado. O pecado não tem mais força, né? Não tem mais... Tem um livro aí, Ana, para você... Tem um livro, inclusive, a gente está falando aqui de buscar ser o melhor, né? Então tem o Melhor de Você, da Bispa Lúcia Rodovalho. Esse livro traz os principais pilares para que você seja tudo que Deus te criou para ser. É isso aí, você encontra esse livro e vários outros títulos no site sbshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet. Tutorial, como se livrar de um pecado. Primeira coisa, admita a sua culpa. Pare de colocar a culpa em Deus, no diabo, no Adão. A culpa é tua. Diga comigo, a culpa é minha. Segundo, confesse pra Deus. Para de ficar com vergonha, para de fazer que nem Adão lá, que depois que foi pecado tentou se esconder. Meu irmão, chega logo pra Deus e conta. Você confessa pra Deus pra ter perdão. Terceiro, confesse pra alguém. A Bíblia diz, confessem seus pecados uns aos outros para que sareis. Se você não confessar pra alguém, você não sara desse pecado. Você pode até ter sido perdoado, mas sarado você só sara se confessar pra alguém. Vai atrás de um líder, de um pastor, alguém que possa te acompanhar, te aconselhar, te ajudar. Para de ficar com essa vergonha. Quarto, resista à tentação. Agora tem um momento de luta, meu irmão. Vai pro fight e vence. É até sangrar. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o sangue. É resistir até sangrar, mas é pra vencer. Quinto, leia a Bíblia. Jesus no deserto venceu a tentação do diabo com a palavra. Toda vez que o diabo vinha com uma tentação, ele vinha com está escrito. Então para de fingir que lê a Bíblia, fingir que você é crente. Começa a ler a Bíblia de verdade, vai te converter. Usa a tua espada pra se defender dos ataques do maligno. Sexto, fuja da aparência do mal. Não brinca, não acha que é forte. Você viu que vai dar problema? Corre. É o único momento na Bíblia que você pode ser covarde. De pecado, corre. Sétimo, lembra que existe inferno. E se você continuar nesse caminho, é pra lá que você vai. Como está escrito, se continuarmos a pecar, de propósito já não existe mais sacrifício pelos pecados. Apenas uma expectativa de juízo de fogo. Oitavo, lembra que vale a pena? É por Jesus, porque ele morreu por você, agora você tem que viver por ele. Boas dicas. Boas dicas, né, gente? Boas dicas. Lembra, amor, quando a gente namorava, que você me falou, amor, nós vós ficar mais sozinhos, nem vamos dar beijos mais quentes, porque senão nós vamos pegar. Isso partiu de um homem, gente. Falei, era só selinho, assim, ó. Na hora de de ir embora, aí acabou, mais nada. É porque possível, tinha que fugir, né? igual o José, né? A parte prática, né? O racional. Porque a gente já tinha namorado, a gente já teve uma até história, como testemunha, a gente ficou 5 anos noivos. juntos, namorando no mundo. Aí a gente foi para a igreja, teve a nossa conversão, né? Deus tratou cada um, e aí a gente orou por um período, e quando a gente voltou o namoro já dentro da igreja, até a gente casar foram quase 2 anos, né? E a gente ficou esses 2 anos em santidade. Então é possível vencer o pecado. É possível vencer o pecado. Basta agora, ter vontade, né? Tem que pôr as 8 dicas ali em prática, lutar, ter uma decisão muito grande. E vale a pena, né? O que eu posso dizer aqui é que vale a pena. Eu acho que às vezes existe essa banalização. O vídeo traz isso de uma maneira muito clara, bem legal, né? A gente escuta tanto, tem que deixar o pecado, mas é impossível deixar de pecar. Mas a consequência do pecado é o inferno. Então, quando a gente lembra disso, fica muito mais fácil vencer a dificuldade que é ficar em santidade, né? É difícil jejuar muito, é difícil orar muito, ler a Bíblia muito,
Mas é muito difícil para o inferno também, então... É o mais difícil de todos. Né? Vamos chamar mais um vídeo? Pode soltar. Quando você se sente tentado a pecar e a fazer alguma coisa errada, não busque forças em você mesmo, porque na hora que você fizer isso, você vai se colocar debaixo da lei e vai cair debaixo do domínio da carne e vai ser pior ainda. Na hora que você se sentir tentado a fazer o que não presta, e você sabe do que é que eu estou falando, você deve recorrer à graça de Deus, porque é graça do começo ao fim. Você deve recorrer a esse Deus que em Cristo Jesus já lhe perdoou, já lhe recebeu, já lhe aceitou e lhe livrou do domínio do pecado. Você lembra que agora você é servo de Deus e que, como escravo de Deus, você não tem disponibilidade para atender às demandas do antigo patrão. Você já foi alforriado, você não pertence mais ao antigo patrão. Você pertence agora a Deus, portanto você não tem tempo, você não tem disponibilidade para atender ao pecado. Por isso você pode dizer não, não e não. Eu não tenho que lhe obedecer, porque eu sirvo ao Deus dos céus, ao Deus gracioso que pagou o meu preço e a quem eu pertenço. É isso mesmo, né? Vídeo bem dentro do que a gente falou aqui. Já estamos chegando ao final. Passou rápido, né, esse programa de hoje. Quero agradecer você pela sua audiência, pela sua companhia. Pedir para você que está aí no YouTube se inscrever no nosso canal. Deixa o seu like também, clica aí no joinha, tá bom? Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra no site saranossaterra.com.br. Lá você vai encontrar o endereço, o horário do culto e o contato da igreja mais próxima, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz.